meu povo, olá queridos alunos, queridas alunas aí do cursinho Pão da Ciência. Bom pessoal, hoje a nossa aula é sobre a história do Brasil, né? Nossa última aula nós falamos sobre a Revolução Inglesa, todo aquele contexto, a passagem de vários reis, né? Rainhas, líderes puritanos, republicanos, até chegar no que a gente tem hoje na monarquia representativa ou monarquia parlamentar que nós temos hoje na Inglaterra. Bom, mas saindo da Europa, e hoje a gente vai voltar para nosso querido Brasil, né? Nossas revoltas nativistas ou revoltas coloniais, que vão acontecer desde 1530 até o ano da nossa independência, né? O ano da nossa independência, que é 1822, onde a gente comemora o 7 de setembro, ok? Dia da nossa independência. Vocês vão se lembrar sempre dessa data porque é um dia que não tem aula. Então, o aluno nunca esquece feriado, né? Esses feriados que não tem aula. Ok? Então, vamos seguir em frente com as nossas revoltas coloniais. Então, pessoal, só para começar, eu quero dizer para vocês que essas revoltas elas são divididas em dois grupos. Né? Num primeiro grupo, nós temos as revoltas nativistas, ou seja, foram revoltas locais, mas também nós tivemos revoltas emancipacionistas. Então existe uma diferença aí entre as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Nesse primeiro momento da aula, né, vamos ver as revoltas nativistas. Nativista vem de nativo, né? Algo local, algo caseiro. Então, as principais características das revoltas nativistas eram que elas não tinham uma proposta de independência, enquanto as emancipacionistas buscavam a independência do Brasil. Então entendo, nem toda revolta colonial queria tornar o Brasil independente de Portugal, ok? Nem todas. Algumas queriam apenas resolver alguns problemas pontuais. Não gosta de Portugal nesse aspecto, então a gente vai criticar Portugal nesse aspecto para que Portugal resolva esse problema, mas o Brasil pode continuar colônia de Portugal. Só que aí entram as emancipacionistas, que eram revoltas não, elas literalmente queriam separar o Brasil ou parte dele da sua metrópole, de Portugal. Ok? Então existem essas dois tipos de revoltas aí: as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Vamos ver agora as principais nativistas. Bruno, só aconteceram essas revoltas que você está mostrando? Não, pessoal. Já aconteceram dezenas de revoltas, ok, pessoal? Só que os livros só registram as mais importantes, ok? Então vamos lá. Então, só para a gente iniciar. As revoltas nativistas elas começaram no século XVII, século XVIII. Não tinham propostas de independência, né, como eu falei. Eram geralmente encabeçadas pela uma elite, né, uma elite sobretudo agrária, né, de fazendeiros, já que a base da economia do Brasil naquele período era a agricultura. Então, eram revoltas elitistas, ou seja, a elite que comandava. Eram localistas, ou seja, elas só queriam resolver os problemas de uma localidade, não queriam resolver os problemas do Brasil como um todo. Né? Tinha um caráter regional, não, vamos resolver nosso problema e o resto do Brasil que se resolveu deles. Contrárias aos aspectos pontuais do Pacto Colonial, ou seja, eles não gostavam de algumas coisas do governo de Portugal, mas não necessariamente queriam uma independência, ok? Não se esqueçam disso. Porque essa é a principal diferença desse tipo de revolta aqui para as revoltas emancipacionistas, que a emancipacionista já está dizendo, emancipação é independência, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira revolta. A revolta de Beckman, né, que aconteceu em um dos estados mais pobres do Brasil nesse período. Atualmente também o Maranhão, ele é um estado que tem um IDH bem baixo ainda, um estado que ainda está se recuperando de toda a corrupção que já sofreu ao longo de todos esses anos. Revolta de Beckman aconteceu no Maranhão, pessoal, em 1684. E ela é fruto de uma disputa que eu já comentei em outras aulas anteriormente, que é a disputa entre os fazendeiros, os latifundiários, os colonos, com os jesuítas.
Por quê, Bruno? Sempre que tem essa briga aqui, nós estamos falando de mão de obra. Por quê? Porque os latifundiários, os fazendeiros, eles querem escravizar os índios. E os jesuítas querem o quê? Catequizar, né? Então aí vai gerar essa disputa, essa briga que a gente vai ter. Fazendeiros querendo escravizar o índio, já os jesuítas dizendo que não, o índio é para ser catequizado, para aprender a ler a Bíblia, a orar, a abandonar os deuses da mitologia deles, da religião, do paganismo deles, ok? Então, o principal motivo dessa revolta foi isso aqui, esse era o cenário, fazendeiros se matando com jesuítas, para ter o controle dos índios, um querendo botar para trabalhar, outro querendo botar para rezar. Então, atrito pelos direitos de escravizar índios, ok? Para resolver o problema, para resolver esse problema, Portugal disse, não precisam vocês ficar brigando não. Portugal ele vai criar a Companhia de Comércio do Maranhão. Era um órgão administrativo, um órgão governamental, para tentar resolver os problemas econômicos do Maranhão, né? O Maranhão tinha uma agricultura um pouco fraca, mas tinha muitas drogas do sertão, né, por ser ali próximo da região amazônica. E aí o que eles vão fazer? Portugal chega para os latifundiários, chega para os jesuítas e diz, não tem para que briga. Vou criar uma companhia de comércio aqui do Maranhão para organizar o comércio. E eles vão prometer algumas coisas aos fazendeiros. Que coisas seriam essas? Eles vão fornecer escravos. Vão chegar para os latifundiários e dizer, não precisa mais querer os índios. Deixa os índios rezando. Nós vamos mandar por ano uma quantidade de escravos para vocês utilizarem nas suas fazendas. Isso tudo Portugal prometendo aos fazendeiros. Não precisa mais brigar com os jesuítas, que a gente vai ficar mandando escravos para vocês, né? E quem vai controlar o comércio de vocês somos nós, ok? A gente manda os escravos, vocês vão produzir, vão trabalhar, mas quem vai vender para a Europa será nós, a coroa portuguesa. Observa aqui essa frase de um dos personagens principais da revolta, tanto que tem o nome de Beckman, né? Porque os líderes da revolta foram os irmãos Beckman. E aqui nós temos uma frase de um deles, dita por um dos dois irmãos. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: revogação dos monopólios e a expulsão dos jesuítas, a fim de se recuperar a mão livre que nos diz respeito ao comércio e aos índios. Nessa frase aqui dita pelo próprio Manuel Beckman, o principal líder da revolta, nós já percebemos aqui que eles não vão gostar da Companhia do Comércio do Maranhão. Os fazendeiros, os homens ricos do Maranhão não vão concordar com esse monopólio, esse controle que Portugal vai criar, prometendo dar escravos para acabar com essa briga dos latifundiários e jesuítas. Ok? Então o que é que vai acontecer, pessoal? Portugal criou a Companhia de Comércio do Maranhão, né? Mas não cumpriu a entrega dos escravos. Então ela disse, fazendeiros, não precisam brigar, todo ano a gente vai mandar escravos para vocês. Passou-se os anos, estava vindo poucos escravos e não a quantidade suficiente para suprir a necessidade de mão de obra. Então isso acarretou em um descontentamento das elites locais, ou seja, os fazendeiros começaram a ficar descontentes com esse governo de Portugal, né, com essa atitude monopolista de Portugal controlar, prometendo escravos e não entregando esses escravos, ok? Então, e outra coisa também, né, que a companhia fazia que eu esqueci de mencionar. Como a Companhia de Comércio tinha um monopólio, né, tinha o controle total sobre o comércio do Maranhão, tudo que vinha para o Maranhão de fora, ou seja, vinhos, panos, talheres, porcelana, tudo que eles precisavam, coisa que ricos utilizavam naquela época e que não era produzido no Brasil, tinha que vir de Portugal. E essas coisas vinham com um preço muito alto, né? Então, os preços eram altos e a qualidade dos produtos era ruim, ok? Então, isso acarretou aí mais um tempero nessa briga dos fazendeiros com Portugal. Eles eram obrigados a comprar tudo de Portugal, só que Portugal, quando vinha com os produtos para cá, sabe o que eles faziam? Eles deixavam as melhores coisas
na Bahia e no Rio de Janeiro. O que sobrava, aí eles levavam para as famílias ricas do Maranhão. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, Portugal prometeu escravos, né? Controlava o comércio, obrigava eles a comprar somente a Portugal, mas tudo que Portugal vendia era caro e era ruim. Então, isso fez com que as elites locais, os fazendeiros, ficassem com muita raiva, né? Ficassem descontentes demais com a Companhia de Comércio do Maranhão. Quais eram os objetivos dessa revolta? Então eles vão se revoltar, né? Os líderes eram Manuel e Tomás Beckmann, né? Nós vimos anteriormente aquela frase de Manuel Beckmann, dizendo que vão ter que se virar mesmo para expulsar os jesuítas, para ter liberdade comercial. E os objetivos dessa revolta eram os seguintes: escravizar os índios, né? Para ter mão de obra, e a eliminação da Companhia de Comércio do Maranhão. Eles queriam que acabasse aquela companhia, porque ela não estava servindo para nada, né? Só para fazer raiva a eles, para mandar poucos escravos e para trazer produtos caros e ruins. Qual é o resultado? Vocês vão ver que ao longo da nossa aula, o resultado dessas revoltas quase sempre são os mesmos, ok, pessoal? Então, o que muda são os líderes, mas o resultado quase sempre são os mesmos, ok? Então vamos lá, vamos para os resultados. Os líderes são enforcados, né? Observe, pessoal, que Portugal tinha um exército na sua mão, tinha milhares de soldados no Brasil, barcos de guerra, canhões e tudo mais. Então, a estrutura bélica de Portugal para acabar com qualquer tipo de revolta no Brasil era muito forte, mesmo que fosse contra homens ricos, né? Então, o que vai acontecer? Os irmãos Beckmann e os outros latifundiários vão conseguir tomar o Maranhão por alguns dias, mas aí o exército português vai chegar, vai prender todos eles e eles serão todos enforcados, ok? Os jesuítas retornam ao Maranhão porque tinham sido expulsos ao longo do processo da revolta, né? Eles vão poder voltar ao Maranhão para catequizar os índios. E a Companhia do Comércio continua atuando, né? Vai continuar vendendo os produtos, trazendo escravos, só que agora não tem mais um monopólio, ou seja, o Maranhão poderá comprar produtos da Inglaterra, poderá comprar produtos da Espanha, né? Não existe mais aquele controle em que o Maranhão só pode agora comprar produtos se for apenas de Portugal. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa primeira revolta. A nossa segunda revolta é a Guerra dos Emboabas. Muito legal a Guerra dos Emboabas. Ela vai acontecer aí em Minas Gerais, né, na região do descobrimento, né, do ouro no Brasil, de 1707 até 1709. Por que aconteceu essa revolta? Vamos aqui para o nosso mapa, pessoal. Essa aqui era a capitania de Minas Gerais, né, muito grande. E nessa região vermelha aqui, em vermelho, com o círculo vermelho, foi a região onde foi encontrado o ouro, né? No movimento dos bandeirantes, eles encontraram o ouro aqui. O que vai acontecer? Como os paulistas descobriram ouro, eles queriam que só eles tivessem o direito de extrair o ouro dessa região. Só eles queriam extrair. Só que quando a notícia se espalhou pelo Brasil, grupos de várias partes do Brasil correram para a região das Minas Gerais, né? Pessoas de várias regiões do Brasil foram tudo para a região de Minas Gerais para também explorar o ouro, extrair o ouro naquele período. Daí vem o nome Emboabas. Emboaba é um nome indígena que significa forasteiro, ok? Então, digamos que foi a Guerra dos Forasteiros, ok? Por que aconteceu? Porque os bandeirantes paulistas que descobriram o ouro queriam um monopólio da extração desse ouro. Mas aí chegou quem? Os forasteiros, os emboabas. Pessoas de outras partes do Brasil, sem ser São Paulo, que queriam também explorar. E aí vai começar a briga. Então serão 2 anos de brigas entre bandeirantes paulistas contra emboabas. Ok, pessoal? Quem vai vencer? Os emboabas. Os forasteiros, eles vão sair vitoriosos nessa luta aí contra o monopólio dos paulistas sobre a exploração do ouro, né? Um dos eventos mais marcantes dessa batalha foi
o que aconteceu no Capão da Traição. Foi marcada uma reunião, vários bandeirantes paulistas foram para essa reunião. Quando chegaram lá, era uma cilada, era uma armadilha, e eles foram massacrados pelos emboados. Então foi um grande massacre de paulistas, por isso o nome de Capão da Traição. E foi um lugar onde eles chamaram os paulistas para fazer uma reunião. Quando chegaram lá, os paulistas foram todos assassinados, pensando que eu fazia um acordo, pensando que ia ter uma conversa amigável. Então foram traídos, ok? Ó, São Paulo é separado de Minas Gerais. Isso aqui foi uma atitude que Portugal teve para acabar com a briga. Ele disse, não, ó, precisa mais brigar não. Vamos criar agora um distrito Minas Gerais, que antes São Paulo e Minas Gerais eram uma coisa só. Aí o que eles vão fazer? Não, vamos separar. Paulistas ficam em São Paulo, Minas Gerais vai ficar livre. Quem quiser e tiver condição de explorar, venham para cá para vocês poderem extrair o ouro. Claro que vocês vão ter que se lembrar que existia uma ruma de impostos, né, para ser cobrado em cima desse ouro aí. Então, uma das consequências da Guerra dos Emboabas é que os emboabas venceram, é que São Paulo e Minas Gerais agora serão dois distritos diferentes, ok? E o que é que os paulistas vão fazer, os derrotados nessa guerra? Eles vão se retirar em sua maioria e descobrem novas áreas de exploração de ouro lá no Goiás e em Minas Gerais. Ok, pessoal? Então, vão vir para cá, perdem a guerra aqui no Círculo Vermelho, vão sair pelo meio do mundo explorando o Brasil e vão encontrar ouros lá na região de Goiás e Minas Gerais. Ok? Então, essa foi a Guerra dos Emboabas, uma guerra entre bandeirantes paulistas e emboabas para saber quem iria explorar o ouro encontrado na região de Minas Gerais. Ok? Até a nossa próxima parte.